Existem empresas muito grandes, por exemplo, que têm um passivo ambiental gigantesco, né? E elas procuram ações compensatórias, podemos dizer assim, para tentar diminuir, às vezes, muito a questão da própria imagem da empresa. Elas têm que fazer muito para poder contrabalancear a parte do estrago, vamos dizer assim, que é feito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está na JGTV e hoje a gente vai começar uma série de entrevistas falando de negócios sustentáveis, de empreendedorismo ligado de alguma forma à sustentabilidade. E eu estou aqui hoje com o Danilo Corbas. Obrigada pela presença, por ter aceito o convite para bater um papo aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Legal. Danilo, você, quando se formou em arquitetura, você pensava que ia um dia capitanear uma revolução na arquitetura sustentável no Brasil? Na época que eu me formei, isso foi em 91, e comecei a estudar arquitetura em 87, essa agenda não existia, né? Era uma coisa nova, quer dizer, toda a questão da importância da sustentabilidade, aquecimento global, essas climáticas, ela é mais recente, né? Então, não existia, de fato, esse tipo de preocupação. A arquitetura era outra coisa, quer dizer, ela não tinha esse tipo de compromisso, né? Não existia essa preocupação. A arquitetura como negócio também não era uma coisa muito... a arquitetura não era vista exatamente como negócio, assim como muitos arquitetos não incorporam hoje exatamente como negócio, né? É uma arte na construção civil, né? Vamos dizer que, assim, que a gente teve um período de ouro, né, da arquitetura, que o arquiteto era quase um semideus, né? Então o mercado meio que seguia ali as orientações do arquiteto, enfim, mas isso é bem antigo, né? E com o tempo isso foi mudando, né? Foi mudando, a profissão do arquiteto virou uma profissão que muitas vezes tem menos de arte e tem muito mais de estar inserido no contexto econômico mesmo, né? Legal. E uma realidade social totalmente... Pois é. Antigamente a arquitetura era vista como um luxo, né? Uma coisa de rico, na verdade, né? Quem podia pagar por esse tipo de sofisticação e tal, não era qualquer um, né? E hoje mudou completamente, Hoje né? em dia a arquitetura resolve problemas, né? A arquitetura resolve problemas, exatamente. Não só, e para qualquer tipo de camada social, né? Qualquer tipo de classificação social. Porque hoje, inclusive, você tem arquitetos que trabalham, por exemplo, com classe C e D, e é importante que exista, né? Sim, muito legal. E como você começou com a se interessar pelo tema da sustentabilidade, pela construção civil sustentável? Então, vamos dizer o seguinte, que até 2010 eu era tipo um arquiteto convencional, né, que seguia tudo que eu já tinha aprendido, enfim, e o que o mercado tratava naquela época. Em um determinado momento eu resolvi que eu ia construir a minha casa, e aí diversas pesquisas e tal, e enfim, surgiu a ideia de trabalhar com container, né? Mas a minha expectativa naquela época era encontrar um sistema que tivesse um padrão estético diferente, industrial, bruto, né? Era o que eu queria fazer. E fiz assim pensando em mim mesmo, não estava nem aí porque as pessoas estavam pensando, né, na verdade. Falei, dessa vez que eu vou fazer o que eu quero. Porque eu sempre seguia um padrão comercial, né, que era imposto, enfim, que as pessoas já vinham com a demanda e tal. Falei, bom, para mim eu vou fazer do jeito que eu quiser. E eu sei que ninguém vai gostar, mas se eu gostar, tá tudo certo. E resolvi fazer. E caiu no gosto. Exatamente. O que aconteceu? Eu comecei a pesquisar, não tinha informação técnica nenhuma sobre o sistema aqui no Brasil, e então eu tive que desenvolver sozinho, né, e comecei a desenvolver esse sistema construtivo,
E, enfim, quando estava no meio da construção, um amigo meu chegou e falou, olha, tem uma empresa aqui, ele acompanhava, né, a construção e era entusiasta da ideia. Eu comecei a perceber que tinha gente que gostava. E aquilo para mim já foi uma surpresa, né? Quando eu falava, vou fazer uma construção em container, ninguém ficava alheio, né? Ou odiava a ideia, falava que eu era louco, ou então ficava achando o máximo, mas eu via que ninguém, se a gente tivesse sentado conversando, ninguém ficava tranquilo na cadeira, se mexia, né? Ficava tipo, tô incomodado, essa ideia mexeu comigo de alguma forma, então queria saber e tal. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa que eu estava mexendo de importante. E, enfim, como eu não tinha tecnologia ainda, fui buscar subsídios na universidade e tal. E a partir desse tipo de conversa com as universidades, me apresentaram algumas empresas que talvez tivessem interesse em participar, para desenvolver, enfim, em conjunto. E a partir daquele momento, uma empresa grande, né, uma empresa multinacional grande, chegou e falou, pô, tem interesse de ajudar. Forneceu todo o material e tal. Bom, a partir desse momento, a gente entendeu que existia uma possibilidade de fazer uma coisa maior. E aí começamos a procurar diversas empresas. E, enfim, a gente chegou num projeto que tinha mais de 20 empresas parceiras, né, desenvolvendo um projeto novo, que era pioneiro, de arquitetura em container. Muito bom. E aí, então, eu percebi que tinha um gancho que era muito importante para essas empresas, principalmente as grandes, que elas tinham produtos com iniciativas sustentáveis. E não tinha mercado. Não tinham como comunicar, não tinham mercado e não sabiam comunicar aquilo. Quer dizer, eram empresas multinacionais que lá fora já tinham um pouco mais essa consciência, então eles desenvolveram esses produtos para fora, né, para a Europa, enfim. E aqui no Brasil, um pouco, né, mais lento, eles tinham um produto, as equipes não entendiam, as equipes de venda não entendiam como vender aquilo, não tinham como comunicar, e, enfim, foi um momento excelente, né, para lançar um projeto nesse modelo. E então uma série de empresas se interessaram, e aí então foi que eu comecei a entender a importância da sustentabilidade, e aí foi então que eu comecei a direcionar minha carreira para a sustentabilidade. Legal. E aí não foi só o sistema de container, né? Você começou a estudar outros Sim, modelos. A gente estudou diversos sistemas naquele momento, mas container era o principal, e era inovador, chamava atenção. Naquele momento ninguém fazia, né? Uma que outra iniciativa aqui lá, mas assim, tudo... E mais barato, né, Danilo? Tem um custo inferior, né? Uma construção... Essa é uma questão que eu diria que é controversa. Ela sempre vai ser um pouco mais barata, mas ela pode ser muito mais barata, e muito mais barato significa 20%, 25% mais barato. Ou ela pode ser um pouco mais barata, né? Tudo vai depender da composição que você fizer, né? Das coisas que estão lá dentro. E muito bem, a partir desse momento que eu entendi que a gente tinha uma coisa forte nas mãos, a gente procurou a imprensa e tal, tivemos muita projeção, né? Muita inserção em programas de TV, jornalísticos, alguns especializados em arquitetura, revistas, jornais, até em jornal saiu, e até em rádio, né, que é um meio de comunicação que a gente não entende como pode mostrar, mas que realmente... Então, isso daqui teve realmente vamos dizer, ela deu um impulso muito grande para o projeto, e a partir desse momento, então, eu e minha sócia, a gente resolveu abrir a Container Box, que é uma empresa que trabalha basicamente arquitetura em container, também trabalha outros sistemas, mas começou com container, né? E depois começaram a entrar outros sistemas de baixo impacto, né? Que isso daqui virou realmente a nossa especialidade, o nosso interesse maior, né? Que é justamente a arquitetura de baixo impacto. Qual que é a principal dificuldade, né, num negócio sustentável, numa proposta sustentável, quando você
vai convencer um cliente, assim? Eu acredito que o cliente já chegue para você com uma demanda, né, de uma construção sustentável, né? Mas é porque você é uma referência. Exato, exatamente. Por exemplo, se você fosse fazer um projeto hoje para uma pessoa, a pessoa está perdida, ela não quer fazer uma casa legal, e você tem a oportunidade, a liberdade de apresentar um projeto diferente para ela. Qual que é a principal dificuldade de mostrar? Eu acho que a principal dificuldade é que as pessoas procuram, em primeiro lugar, o que não deveria ser o custo. Isso daqui está sempre, quer dizer, quando a pessoa procura uma outra alternativa que não o convencional, ela está interessada em custo. Né? Então, mas também é sustentável, legal, eu gosto de sustentabilidade. Se for barato, eu gosto. Exatamente. Então, a sorte é que é um pouco mais barato, mas enfim, às vezes a pessoa acha que ela vai gastar metade ou um terço do que ela gastaria, isso não é verdade. Né, a parte que concerne os containers em si, né, a parte de estrutura, de vedação e tal, é mais barata, realmente vai ser bem mais barata. A gente tem alguns custos adicionais, porque aí a gente tem que fazer um tratamento térmico e tal, e no final ela continua sendo mais barata, mas muitas vezes a pessoa que está procurando uma tábua de salvação em um sistema novo não vai encontrar. Então esse é um dos principais problemas que a gente encontra para poder colocar isso no residencial, né? Em relação às empresas, existe a questão, sim, da economia, porém, eles procuram muito as outras qualidades desse tipo de construção, que é rapidez, limpeza, muitas vezes mobilidade, porque eu posso construir e posso desmontar e levar para outro lugar, quer dizer, tem uma outra série de vantagens e benefícios que as empresas elas enxergam de uma maneira mais estratégica, e aí então elas não estão tão preocupadas em economizar 20% na construção. Eles olham mais adiante, então isso daí realmente facilita, né? Legal. E a arquitetura, em container, ela resolve um problema ambiental com os containers? Ela de fato tem um impacto importante nessa questão? Não, mas o impacto é muito grande, né? E na verdade, a gente comunica isso, mas é difícil das pessoas entenderem. Por quê? O container, ele não é só uma construção seca, ele é uma construção que recicla estrutura, recicla uma parte grande da construção. Então, a reciclagem muitas vezes é deixada um pouco de lado, né? As pessoas procuram sistemas mais limpos, que geram menos resíduos, é ponto positivo, né? Claro, que tem uma viabilidade econômica maior, enfim, que facilita em termos de mão de obra. Mas, na verdade, assim, a questão de impacto é melhor do que a construção convencional, de fato. Mas, de toda forma, ela não chega a ser não chega a entrar para a economia circular, porque ela, sim, de fato, resolve de uma maneira muito mais completa, tem um impacto ambiental realmente muito menor do que uma construção seca, simplesmente, que também é positiva, mas que, assim, não chega lá. Então, acho que o que falta para a gente ter realmente impacto bem mais baixo é conseguir tratar a reciclagem de materiais de uma forma normatizada e até mesmo industrializada, né? Isso daqui certamente teria um impacto geral no panorama da construção, do impacto ambiental da construção civil muito maior. Legal, quer dizer, precisa formatar isso como um negócio efetivamente, né? Do ponto de vista de toda a cadeia, né? Não só... Sem dúvida. Você imagina que a gente vive num sistema que é capitalista e o que move todas as ações está vinculado necessariamente ao interesse econômico. Então, quanto mais essa agenda de sustentabilidade interessar genuinamente para o público final, quanto mais isso for importante, mais as empresas naturalmente vão se adaptar a esse interesse, né, da questão do impacto ambiental, de fato, né, no final, né, tendo ações mais importantes do que as ações normalmente usadas nas empresas atualmente, né. Então a gente está falando aqui, gente, com um profissional liberal da área da arquitetura, que está... Empresário.
Mas de qualquer forma, também, falando isso para o profissional liberal que está nos assistindo. Certamente. Hoje você é um empresário, você é uma referência, né? Tem a Container Box. Sim, a Container Box. Trabalhando efetivamente com um sistema de container, de construção. Mas, assim, um arquiteto, veja o impacto que um profissional liberal pode ter ao escolher como modelo de negócio, como modelo de trabalho, como linha de trabalho, um caminho sustentável. Sim, né? Quer dizer, você está mobilizando toda uma cadeia, exatamente, né, de negócios no campo da sustentabilidade. E a gente tem hoje, segundo o Sebrae, 36% dos pequenos negócios têm alguma preocupação, né, com sustentabilidade. São 36%, só 36%. E te digo mais, desses 36%, as ações elas são pontuais. Tem uma questão, reciclagem dentro da empresa, sim, isso, aquilo, sim. Ou então uma proposta de um sistema que enfim, dentro da construção civil, por exemplo, que gere menos resíduo. Isso existe, mas ainda está muito aquém do que pode, né? E a gente tem condição de fazer muito mais. E está aquém até mesmo entre as grandes empresas, né? Porque... Também entre as grandes empresas, sim. Uma informação aqui, segundo a VCSA, 72% das empresas hoje tem uma agenda sustentável incorporada, né? Seguem algum objetivo sustentável sistematicamente da ONU, enfim, alguma ODS. E 95% tem ações, faz alguma coisa com relação à sustentabilidade, mas são coisas pontuais, não necessariamente tem isso incorporado na agenda de negócio. 72% tem isso incorporado na agenda de negócio, né? E com um acompanhamento sistemático de ODS, né? Agora, falando especificamente da arquitetura sustentável, como que você pegou esse caminho, foi sozinho, estudando, procurando esse caminho sustentável mesmo na raça, com as empresas, na teoria? Sim, foi pesquisando. Nos exemplos fora do país. Sim, tudo é um mix, né, de informações que chegam pra gente, e quando você tem um foco de interesse, você vai atrás desse tipo de informação, né? E claro que a internet ajudou muito nesse aspecto, porque, claro, as informações que vêm de fora, sempre através da internet que a gente pegou, né? E enfim... Mas existe hoje uma necessidade de uma formação, né? Um pouco mais... Sim, então. Pelo fato da gente ter sido... Nós da Container Box, a gente ter sido pioneiros, né? Então a gente meio que abraçou esse mercado, né? Entraram diversos players através dos anos. Hoje eu já não conheço as construções em container que existem, porque tem muita gente fazendo, né? Mas a verdade é que o mercado em si, ele foi fazendo através de uma estrutura já existente de trabalhos para construções em containers voltadas para a obra, né? Que era, sei lá, o escritório de obra, o depósito, enfim, existia já algumas coisas feitas em container que não eram necessariamente construções como a gente hoje vê, e esse mercado meio que enxergou na construção em container, né, para residência, para comercial, industrial, que seja, enxergou um mercado, né? Então eles começaram a atender uma demanda, né, e com, assim, naturalmente, uma qualidade de projeto questionável e com valores também, muitas vezes, difíceis de bater, porque, enfim, eles vêm de uma forma de pensar a construção diferente, onde a qualidade tem uma outra interpretação. E, enfim, a gente que vem da arquitetura traz os valores da arquitetura, né? Que, enfim, um projeto mais elaborado, técnicas construtivas mais rigorosas, enfim, E o mercado em si, se você não tiver um preparo profissional, ele vai perdendo o foco no que é importante, né? Sim. E até mesmo por isso, né, em uma determinada época, a gente lançou cursos de arquitetura em container, né? E é engraçado que eu escutava muita gente falando, mas você vai fazer curso para formar seu concorrente?
E aí, sempre o meu pensamento foi, não, o importante é manter o nível do mercado elevado. Sim. Porque quanto mais elevado for o nível do mercado, na verdade eu estou trazendo bons concorrentes, né? Tô trazendo qualidade para a construção, que é a área, né? O nível lá onde a minha empresa trabalha, né? Que é uma construção de maior qualidade, trazendo consumidores, fazendo com que eles entendam a importância da qualidade na construção, da qualidade do projeto, desempenho né, em termoacústico, enfim. E, efetivamente, também um compromisso com a questão de sustentabilidade, né? Que essas empresas, na verdade, assim, sem nenhum tipo de julgamento, porque eu sei que o mercado trabalha assim mesmo, mas nenhum tipo de envolvimento com a questão de sustentabilidade, que é vamos dizer que é o principal, né? Eu costumo dizer que o container não foi feito para ser nenhum tipo de construção, ele foi feito para outra coisa. E a gente resolve um grande problema utilizando os containers que são aposentados, vamos dizer assim, né? Do uso original deles. Então, a partir desse momento, a gente ganha muito em termos de impacto ambiental, porque a gente está usando uma estrutura que já foi usada, que o carbono que ela gerou já foi justificado e a gente está rejustificando ele. Então, aí realmente o impacto abaixa muito. Legal. E não só a questão de manter a qualidade no mercado, né? Essa questão da formação, né? Mas de acompanhar as tecnologias, né? Porque, assim, hoje em dia a velocidade com que elas surgem é muito maior. Pois né? A gente dá, vamos dizer, uma base para alguns profissionais e profissionais, enfim, engenheiros, arquitetos, designers, empresários do setor, eventualmente os caras que são entusiastas do sistema, né, da sustentabilidade na construção. Então a gente abre espaço para essas pessoas nos cursos. Mas, enfim, se não houver esse tipo de ação, o que vai acontecer realmente é a gente ter uma grande oportunidade de trazer uma questão de economia circular para a construção civil e deixar uma oportunidade sensacional, né, porque realmente a construção em container ela já se popularizou, né, no Brasil. Legal, quer dizer, não é só também a questão técnica, nem tecnológica, nem da qualidade, mas a questão de formar cultura, né? Além do... Sem dúvida, precisa formar cultura. E esses profissionais, a partir desse momento, eles vão ter acesso, e aí, claro, as outras empresas, as outras técnicas construtivas de baixo impacto também vão se beneficiar, porque a construção em container, inicialmente, ela não é única por si só, ela depende de outros sistemas de construção seca. E, enfim, o que importa mesmo é que esses profissionais se acostumem a trabalhar com sustentabilidade como premissa básica, como né? Fio-guia, né? Exatamente, é isso aí. Legal. Alguma turma aberta de curso hoje na Container Box, em vista de abrir? Não, na verdade ainda não. Enfim, provavelmente... Mas tem demanda? Tem demanda, mas provavelmente a gente vai retomar isso daqui, porque teve uma época que a Container Box realmente ela estava demandando demais, né? E que quem dá o curso normalmente sou eu mesmo, né? Faço questão. Então a gente parou, né? E vamos retomar provavelmente novas turmas para novembro ou dezembro já. Ah, legal, bacana. Bom, a gente consegue mensurar o impacto na emissão de carbono da construção em container? Consegue, porque a gente teve um exemplo muito importante para a gente, um case muito importante, que na pandemia a gente foi solicitado para fazer um laboratório para o Instituto Butantan, né? E era um laboratório assim, cheio de questões de segurança biológica e tal, né? Quer dizer, toda a temática mesmo dos laboratórios que trabalham com biossegurança, se eu posso chamar dessa forma. Então, além do tema ser muito interessante, né, e muito técnico, a gente aproveitou e fez uma descarbonização do laboratório. E, enfim, eu acredito que seja... A gente não pode falar que é do mundo porque a gente não tem as informações, mas a gente pode bater o pé que é o primeiro laboratório
descarbonizado da América Latina, sem dúvida. Então a gente tinha ali uma questão de como é que funciona isso, né, para ser mais objetivo, né? A descarbonização basicamente você faz o seu trabalho, calcula quanto é a emissão desse trabalho e depois você compra créditos de carbono e você descarboniza, né? Quer dizer, esses créditos são usados, esse valor do crédito de carbono, então é usado para outras ações visando diminuição de impacto ambiental, etc., né? Então, o que é que a gente fez? Como a gente tinha essa construção em container com baixíssimo impacto, né, ambiental, e a gente acreditava nisso, a gente resolveu, então, contratar uma assessoria técnica em descarbonização, que fez todo o levantamento de todos os dados de cada açãozinha que a gente tinha dentro daquela construção, que tipo de ferramenta que foi usado, quanto gasta, que isso, que aquilo, de onde que vem o material, veio de caminhão, então isso tudo foi levantado em termos de geração de emissão de carbono, né, daquela construção, e aí foi calculado o quanto que a gente deveria comprar de crédito de carbono. E aí, fazendo esses cálculos, né, a gente conseguiu fazer uma comparação entre as construções convencionais. E a gente descobriu que a construção em container, ela gera, de forma geral, naquele caso, inclusive, que é um caso, eu acho até que dá para ter uma economia maior em termos de crédito de carbono, porque é um caso de muito valor agregado, um laboratório, sim. Né? Então, os valores... Com muitas especificidades. Exatamente. E muitas coisas que geram emissão de carbono que estão além da construção convencional. Bom, muito bem. A gente conseguiu fazer um comparativo e descobrimos que essa construção, ela gastou 1/10 do que gastaria uma construção convencional em termos de geração de carbono. A gente foi premiado até por esse projeto, né? Recebemos um prêmio da AmCham, né? Que é a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, com relação a ações sustentáveis, né? Prêmio Eco, que chama ainda, né? Existe. Enfim, então a questão da geração de carbono na construção, as construções secas, e, sobretudo, as construções que trabalham com reutilização de material, né, com reciclagem de material, e que isso daí tem um peso efetivo dentro da construção, realmente elas conseguem um impacto ambiental muito menor, uma geração de carbono muito menor. Legal. Essa economia de carbono, né, é uma coisa que... eu estava lendo um artigo do Walter Longo no LinkedIn. Uhum. Essa semana, a gente até falou um pouco sobre isso na conversa prévia que a gente teve. Uhum. Acho legal a gente trazer essa discussão. E é para fazer o povo pensar um pouco, né? Uhum. Falando de negócio sustentável, você tem que pensar em tudo que pode impactar. O Walter, ele critica esse sistema de compensação de carbono, uhum, e coloca isso como uma culpa capitalista que, assim, isso não é de fato uma... assim, é um sistema econômico, não é uma... Enfim, as empresas estão mais preocupadas com a economia do carbono do que com as ações de fato. Em resumo, o que ele quis colocar, e que apenas por meio da ciência, por meio de uma consciência real, verdadeira, e das ações que têm impacto de fato, é que a gente vai mudar alguma coisa, né? E senão fica aquela conversa, assim, é um sistema econômico e é uma... Como é que eu vou dizer? Uma apropriação moral da questão da sustentabilidade, né? Então, a gente está tratando com uma questão real, né? Eu acho que não vai existir nenhum tipo de ação que não envolva a produção, né? O meio de produção capitalista, naturalmente, que é como a gente se organiza. Então, não adianta você querer alienar esse agente econômico, né? Não tem como. E aí, eu vou além, assim, existe outra forma da gente impactar, da gente gerar consciência e cultura na questão da sustentabilidade, se não por meio... se não tiver um impacto, se não tiver um sistema econômico apoiando isso, se a gente não tiver, de fato, esse comércio de carbono, toda essa... Você vê que, assim, mesmo com as empresas, né, tendo essa preocupação, e aí vai algumas aspas, né,
mesmo com essa preocupação do setor produtivo, a gente encontra resistência política até mesmo a essas ações em que o setor econômico, o setor produtivo está vinculado ou está apoiando de alguma forma, né? Porque existem sempre algum outro setor, por exemplo, de geração de energia, né, de carvão, de petróleo e tal, que ele é resistente e ele se organiza politicamente, né? A gente vê isso daqui, é só olhar para o norte que a gente vai ver o que acontece. É verdade. Eu não vejo uma via de convencimento que não seja pela economia. Então, assim, se a gente abrir mão, se a gente abrir mão do setor econômico e quiser fazer que nem Don Quixote, não vai rolar. Seria ótimo se desse, mas assim, se bem que o mercado em si, o mercado, de certa forma, ele se apropria de toda oportunidade que existe, né? Então, se isso for de fato para a sociedade muito importante, então você vai começar a ver pipocar ações mais importantes de sustentabilidade. A partir do momento que a sociedade não cair na conversa do greenwash, né, do enfeitezinho de sustentabilidade, que é colocar eco no nome da frente do empreendimento, né, eu falar, olha, eu recolho 5 mil litros de água da chuva, quer dizer, são ações positivas, mas são totalmente insuficientes. Então, quando houver essa maturidade da sociedade e o interesse genuíno, aí então você vai ter realmente as empresas se moldando, porque é assim que acontece. Legal. Danilo, vamos falar um pouquinho sobre, você citou, né, a questão dos sistemas secos, de construção, enfim, a gente pode falar um pouquinho de alguns outros sistemas, a gente pode, enfim, e qual o papel do arquiteto, né, na escolha do sistema certo, por exemplo, né, qual a importância do profissional de arquitetura? Primeira coisa o importante é saber que nenhum sistema ele é solução de nada, né? Todos os sistemas têm uma importância, né? E o arquiteto ele vai escolher, quanto mais informado, quanto mais preparado ele tiver, ele vai fazer a escolha certa para determinada situação. Então, eu trabalho com container, mas o container não é o adequado a todas as situações. Ele é algumas, sim, é a melhor escolha, mas não para todas. E eu classifico em dois grandes grupos, né? Ou um imenso grupo e um outro grupo pequeno. Mas é a construção que trabalha com a produção a partir de matérias-primas novas e a construção que trabalha com materiais reciclados. Então, são dois grupos grandes e dentro daí você tem, tanto dentro da parte de materiais reciclados, uma série de outras iniciativas ou uma série de outros sistemas secos ou enfim, ou sistemas de baixo impacto, e dentro dessa outra construção que trabalha com materiais virgens, vamos dizer assim, e recicláveis, né? Quer dizer, eles colocam material novo e vai reciclar no momento posterior. Então, essas técnicas elas estão dentro dos dois sistemas. Mas, assim, se a gente comparar em termos de sustentabilidade mesmo, sempre a questão da reciclagem ela está dando muito mais qualidade para a questão de impacto ambiental. Agora, existem diversas iniciativas que são interessantes. Você tem tijolos, embora seja alvenaria, você tem tijolos que reciclam materiais usados, né, que, sei lá, que pegam parte, por exemplo, do entulho, que concreto, bloco à base de PET, você tem uma bloco à base de PET. Existem muitas iniciativas, não são poucas, mas o que eu acho ruim é que elas não conversam muito entre si. Então, essa parte de fazer essas técnicas novas conversar entre si é papel do arquiteto. Ele que é o maestro da história toda, né? Ele que vai dar o direcionamento e vai entender qual que é a importância de cada sistema construtivo dentro de um empreendimento. Ele vai fazer a composição. Ele que tem que ter esse conhecimento e essa sabedoria para tentar tornar a construção dele de menor impacto, né? Legal, bacana.
Quando a gente fala de construção sustentável, principalmente a questão do conforto térmico, né? No container a gente tem muita crítica, né? Será isso é quente, é frio lá dentro? Como é que é isso? O que a gente tem hoje em termos de tecnologia para... eu estou falando do conforto térmico, gente, porque assim, todo mundo que eu conheço, que eu falo assim, eu conheço uma pessoa que faz arquitetura em container, mas container, né, é quente, enfim... É coisa de construção temporária, enfim. E essa parte do conforto térmico pega bastante, e existem diversas técnicas para que isso não seja, inclusive técnicas que aumentam a sustentabilidade do projeto, como a questão de cobertura verde. Sim, tem algumas, sim, né? Nesse aspecto sim. O que eu posso te dizer? O container naturalmente ele precisa de tratamento térmico. Tem muitas técnicas, né? Eu posso tratar ele internamente, posso tratar ele externamente, posso tratar, sei lá, com vários tipos de lã existente, né, que já são usadas, por exemplo, no steel framing. Posso usar lã de vidro, lã de rocha, posso usar o que se usa muito nos Estados Unidos, que é o poliuretano. Hoje é o PIR, né? O poliuretano não se usa mais. Posso usar elementos externos que vão também atenuar a questão toda de insolação. Posso usar o telhado verde, posso usar o telhado branco, posso usar cores claras, posso usar ventilação cruzada, isso já está mais ligado ao projeto, né? Posso usar sombreamento paisagístico, enfim, tem uma série de técnicas que a gente pode usar. Isso naturalmente está dentro da capacidade do arquiteto, né? Enfim, ele vai ter que tornar aquela construção uma construção que possa ter um conforto térmico bom. Posso te dizer que na minha primeira construção em container, que é a minha própria casa, né, eu passei praticamente 10 anos sem ter um aparelho de ar-condicionado dentro. Né, e depois, quando começou esses verões assim inacreditáveis, né, que a gente tem passado, como em qualquer casa, de qualquer sistema, eu coloquei um ar-condicionado em um dos quartos, e só. Ou seja, o desempenho térmico, se ele for bem tratado, né, se ele for bem planejado, bem executado, você vence essas questões que são a preocupação da maioria das pessoas, né? Mas tem que trabalhar bem isso naturalmente, né? Legal. E alguns outros mitos também, né? O pessoal fala assim, mas a arquitetura de container é uma arquitetura assim, muito urbana, muito... A prova está na sua casa, que foi feita aqui na Granja Viana, né? Granja Viana, para quem... É um dos últimos redutos aí de chácaras, de grandes casas, cheias de natureza, em terrenos super arborizados, enfim. E a casa, eu conheço, a casa harmoniza super bem com tudo isso, né? É uma questão, então, aí depende como você trata, né? Por exemplo, esse projeto que eu fiz, apesar de ser na granja, o meu interesse era trazer uma arquitetura industrial, bruta mesmo. Né, ter grandes contrastes do bruto com extremamente polido, sabe? Mas essa é uma conversa simplesmente sobre estética. Mas o container, por exemplo, não precisa ficar aparente, né? Existem construções em que um container é simplesmente estrutura. E você, sabendo que necessita, por exemplo, de um tratamento térmico, você pode levar o tratamento para fora e fazer um revestimento externo todo, né, e usar, por exemplo, sei lá, uma madeira ou em penas verdes, né, enfim, tem tanta coisa para fazer que você jamais vai enxergar o container se esse for um problema, né? A partir do momento que a gente tiver uma indústria que vai fazer a normatização e o preparo dos containers de uma maneira correta para que isso se industrialize, provavelmente o container vai aparecer muito pouco. E olha, gente, mesmo o sistema bruto, industrial, harmoniza super bem, né? Quem tem essa preocupação. Bom, enfim. Para quem está entrando hoje num negócio na área de arquitetura, que pensa em tornar esse negócio sustentável, qual é o conselho que você dá? O que você traz do seu aprendizado? Você se formou na FAO, né?
Da arquitetura tradicional, o que você carrega e o que você recomenda que seja fundamento desse profissional? Do negócio sustentável, o que você recomenda da tua experiência, o que você recomenda que seja absorvido e que essa pessoa pratique para se consolidar no mercado? Primeira coisa é verdade, né? Você tem que ter a verdade no seu negócio, você tem que realmente acreditar naquilo que você está propondo, né? E isso vai te dar muito mais chances de prosperar. Agora, assim, para quem for trabalhar com sustentabilidade, ele precisa estudar, né? Ele precisa ir atrás de informação porque as coisas não estão disponíveis da maneira como são necessárias. Então, você precisa dedicar um pouco a estudar as possibilidades de construções de baixo impacto. Se você tiver interesse em um determinado sistema construtivo, você vai ter que estudar esse sistema. Se for steel framing, por exemplo, você vai ter que se preparar para entender como funciona. Se for container, você vai ter que se preparar para entender como funciona. Se for tijolo à base de plástico reciclado, a mesma coisa. Quer dizer, exige preparo, né? E, enfim, exige também um posicionamento claro, né, de mercado, e, de certa forma, exige fazer parte dessa discussão, né? Quer dizer, levar para frente essa informação para ir preparando também o mercado, porque o mercado precisa se preparar e se convencer de que esse é um bom caminho para poder consumir isso, dando um valor real para aquilo que é feito, né? Muito legal. E fora isso, se organizar como empresário, né? O que você recomenda para se posicionar definitivamente como empresa, porque pode ser um profissional liberal ou pode ser, né, no seu caso. Você pode ter uma empresa, porque no caso a gente trabalha com obra além de projeto, então a gente montou uma empresa que, naturalmente, a gente atende empresas grandes, né? Então você não pode, como profissional liberal, até pode, mas é um contrassenso nos termos de impostos, né? Vamos dizer assim. Então é melhor você ter uma empresa. Ok. Enfim, recapitula a pergunta para mim. Como empresário, o que você recomenda? Sim, é verdade. Como posicionamento. Bom, além de tudo isso que você já falou que funciona para o profissional liberal, e enfim. Então, como empresa, eu acho que é procurar as possibilidades, né, as demandas, né, e oferecer exatamente isso, entender o que é que essas empresas estão procurando para oferecer exatamente o que elas procuram. Né, em termos de sustentabilidade, em termos de opções sustentáveis ou práticas, mas a sustentabilidade tem que caminhar junto, né? Então existem empresas muito grandes, por exemplo, que têm um passivo ambiental gigantesco, né? E elas procuram ações compensatórias, podemos dizer assim, para tentar diminuir, às vezes, muito a questão da própria imagem da empresa, muitas vezes com relação... Mais a imagem do que o impacto ambiental. Mas sim, existem profissionais lá dentro trabalhando isso, mas a gente tem que entender que empresas que têm um passivo ambiental gigantesco, elas têm que fazer muito para poder, né, contrabalancear a parte do estrago, vamos dizer assim, que é feito, né? Uhum. Enfim, então tem que entender esse mecanismo todo e tentar se colocar da melhor forma possível para tentar fazer com que as empresas, muitas vezes, tenham benefícios nessa questão com relação à sustentabilidade, muitas vezes maiores do que eles estão procurando. Isso é muito bom para eles, inclusive, né, no relatório final de ano, né, que vai fazer lá, vai somar, por exemplo, quem faz o cálculo de emissão de carbono, por exemplo, ele vai ter ali um ponto positivo, inclusive, que pode revolucionar internamente também ações dentro da empresa, né, quando eles entenderem que isso funciona. Legal. É mais fácil ser empresário ou é mais fácil ser profissional liberal na área da arquitetura? Você que passou pelas duas fases. Eu prefiro ser profissional liberal, mas, enfim, a gente entende que as coisas funcionam como elas estão postas, né? Ou seja, o caminho de ser empresário, que também é legal, é de muitos desafios, né, estruturais, né, nacionais, às vezes não só daqui, mas, enfim, existem muitos caminhos difíceis, né, que a gente tem que percorrer, e
às vezes as pessoas não entendem, né, o quanto que é difícil mesmo, a dedicação que alguém que se propõe a fazer esse trabalho tem que ter e, enfim, as dores, né, que vêm junto, né. Então olhar de fora é fácil, né, tinha aquela piadinha que falava assim, que todo mundo olha as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né. Uma cambada aproveitando o tema aqui, uma cambada de engenheiro de obra pronta, né? Exatamente, mas isso é normal, né? A gente não tá lá para ver, então a gente olha só o resultado, né? Fala, olha que bonito que eles estão aparecendo na foto. Mas para chegar lá, né, são muitos anos, é muita dedicação, é muito risco, é muita injustiça também, enfim, mas não é que é ruim, é legal e é necessário. E o profissional liberal, ele está lá também para organizar o mercado, para convencer tanto o mercado o consumidor como o produtivo. Então, ele é de suma importância porque ele é um formador de opinião dentro da estrutura toda, né? Legal. Danilo, queria te agradecer mais uma vez pela sua presença. Espero te ver aqui outras vezes falando sobre negócios sustentáveis na arquitetura. Tá bom, obrigado.